Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Inicialmente quero agradecer a presença de vocês aqui, né, do João Luiz, virtuoso, do Fabrício Zanzi Fabre, é isso, né? E do Rodinei Fernandes, John Bike, juntos somos mais fortes, o grupo Somos Mais Fortes, e o outro é do grupo Pedal. Quero agradecer também aos representantes da DTT que se fazem presente, a saber o Frank e a Caroline, né, Carol? Desculpa a minha voz aí, mas não foi cervejada, não. É que no final de semana foi a mudança de temperatura. Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma sessão da Comissão de Mobilidade Urbana. E antes de fazer a leitura aqui, antes de fazer as leituras aqui pela secretária, nós só pedimos para a gente votar na última ata. Eu acho que todos devem ter tido acesso a assinar, então, por isso, em razão disso, a gente só vai colocar em votação. Em discussão, a última ata, não tem nada para discutir, está em votação, os contrários se manifestam, favoráveis permaneçam como estão aprovado. Ok, com a palavra a secretária. Boa tarde a todos e todas. Também aqueles que nos assistem de maneira virtual pelo canal do YouTube. Boa tarde aos nossos convidadas. Bom, vou começar a ler os memorandos, são 3 somente, então rapidamente aqui. Memorando 193 de 2022, 14 de abril. A Secretaria-Geral, cumprimentando-o cordialmente, vem através deste memorando informar que o nome que irá permanecer representando a bancada do extinto PSL, hoje União Brasil, junto ao referido colegiado, será o deste vereador com vistas à manutenção da regra estabelecida pelo artigo 71 do Regimento Interno. Acredito que seja do vereador Daniel Antunes. Memorando 196 de 2022. A Secretaria-Geral, cumprimentando-o cordialmente, vem através deste memorando informar que o nome que irá representar a bancada do PP, junto à Comissão Especial Temporária, será o vereador Júlio César Kaminski, do PP. Atenciosamente, vereador Miguel Pirini, PP. E o ofício do Executivo número 5 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, vimos através do presente, em atenção ao ofício ao presidente número 1 de 2022, extraído do memorando número 190 de 2022, de autoria da Comissão Temporária Especial, instituída pela resolução número 2 de 2022, encaminhar as informações solicitadas conforme depreende-se do memorando 326 de 2022, expedido pela Diretoria de Trânsito e Transporte e Documentação Anexa. Atenciosamente, Cláudio Salvara, Prefeito Municipal. Cumprimentando cordialmente, venho através deste, em resposta ao memorando 1277 de 2022, referente ao requerimento 190 de 2022, oriundo da Câmara Legislativa, dizer o que segue. Conforme solicitado, segue abaixo os nomes dos representantes da Diretoria de Trânsito e Transporte: Caroline Paim Zanetti, Frank Bess Fontana da Silva. Atenciosamente, Gustavo Martins Farias de Medeiros, diretor de Trânsito e Transporte, Autoridade de Trânsito Municipal. É isso. Em decorrência da mudança do quadro dessa comissão, estaremos reeditando uma nova resolução com a composição devida em decorrência às questões de mudanças partidárias, etc. Em decorrência disso, estaremos reeditando uma nova resolução para a composição do quadro. Obrigado à presença aí do Daniel também, que passa a fazer parte através dessa data dessa comissão. Essa comissão tem um propósito de discutir mobilidade urbana e, dentro da mobilidade urbana, a questão que trata sobre a ciclovia, além do transporte coletivo, que teremos a oportunidade de ouvir na semana que vem, conforme já determinado e encaminhado na última sessão. Na sessão de hoje, houveram alguns convidados, e é importante que a DTT esteja presente, justamente para que, se tiver algum questionamento, algum contraponto, possa ser apresentado. Nós estaremos ouvindo vocês, né, falando um pouquinho sobre a utilização da bicicleta, seja como transporte, seja como atividade esportiva, seja como lazer, falando um pouquinho sobre a necessidade, o que vocês têm a nos comentar em relação às condições que a cidade de Criciúma possui, etc. Qual é o propósito dessa nossa comissão? É acompanhar os projetos de implantação e, quiçá, possamos, inclusive, ajudar
no trabalho de captação de recursos, ou mesmo no próprio acompanhamento da execução. Uma coisa é clara, que ficou muito claro nesses últimos dias, a Carol esteve conosco, né, numa das conversas que tivemos com o executivo, ficou claro que não existe em Criciúma um plano de mobilidade, não existe. Está na fase de desenvolvimento, né, deve haver uma licitação nos próximos dias, né, Carol? Se eu estiver errado, já foi realizada... Pode falar, Carol, só para a gente poder se situar. Tá ligado? Tá. Então, já saíram... Semana passada encerrava o prazo de recurso. Tá. Então, já, provavelmente, essa semana ou semana que vem, já teremos a assinatura do contrato. Acredito que até o final do mês a gente já vai ter a assinatura do contrato com a empresa. Tens o nome de quem ganhou? A empresa que ganhou foi Consultran, de Balneário Camboriú. Tá. Ok. Então, ou seja, na realidade, como nós tínhamos uma licitação em andamento, estávamos aguardando o prazo recursal. Então, o prazo esgotou semana passada, não houve recurso, então essa empresa passa a fazer parte da... Eu ainda não vi no Diário Oficial o nome da empresa, mas claro. Pela nota, né? Perfeito. Como não houve recurso. Então, essa empresa ela fará o plano de mobilidade do município de Criciúma. Então, é algo que a gente vive fazendo retalhos, um joga para cá, puxa para lá, faz um pedaço aqui, faz outro lá. E para conhecimento de vocês, hoje na cidade de Criciúma nós temos 27 quilômetros apenas de rodovia para bicicleta, é isso, mais ou menos isso, 27 quilômetros. Se conseguirmos executar tudo que está planejado, teremos algo em torno de 68 quilômetros de rodovia para ciclista. Nenhuma delas tem ligação com são aquilo que está sendo construído, as rodovias, as ruas que estão sendo feitas, elas estão se fazendo um espaço para cicloviário, né? Mas nem todos têm uma ligação. Então, hoje, nós estamos nessa condição. Então, essa empresa que ganhou a licitação, que depende dos prazos recursais, ela tem o propósito, em 12 meses, para elaborar todo o plano de mobilidade do município de Criciúma. E só para a gente se situar, para a gente falar a mesma linguagem aqui na nossa comissão. Juarez, com a palavra, os teus convidados, por gentileza. Presidente, secretária, os vereadores, os nossos convidados, o Rodinei, John Bike, o Fabrício Zanzi, a Carol e o Frank, que seja uma reunião bem produtiva. Nós entendemos que há uma necessidade de nós ouvi-los, até porque vocês realmente são os que são os maiores interessados, né, na ciclovia, nas ciclofaixas. As reuniões, conforme o presidente falou, a gente já fez algumas reuniões aqui e a gente percebeu que existe em alguns pontos essas ciclofaixas, porque o próprio município, quando fez projeto para pavimentação, era obrigado a fazer uma ciclovia, mas essas ciclovias não ligam a lugar nenhum. E nós precisamos da ciclovia na Avenida Centenário, entendendo que é uma artéria, mas também precisamos, por fora, de ter essas ligações. É o que a gente percebe que, às vezes, a gente sai de algum ponto e não chega em lugar nenhum com a ciclovia. E a gente tem que ter, realmente, esses acessos bem planejados. Então, eu já fico feliz pelo fato de saber que vai sair a assinatura do contrato desse projeto de mobilidade urbana, que vai ser extremamente importante para que a gente possa realmente, né, entender como é que vai ser, de que forma que a gente vai agir. É importante frisar que realmente essa casa se preocupa muito com essas questões. Eu já participei de alguns grupos, né? E às vezes a gente percebe que o pessoal acha que, de repente, mas os vereadores... Não, os vereadores estão muito engajados. É bandeira da grande maioria a questão da ciclovia. Todo mundo quer realmente que faça, mas nós precisamos organizar isso e para isso a gente está aqui se reunindo e já ouvimos a própria universidade que veio com um projeto muito interessante, um projeto bacana, mas nós precisamos saber realmente se ele se encaixa, né, nesse plano, né, nesse projeto de mobilidade urbana do município. Então, desde já, agradecer a presença de todos e que tenhamos uma reunião bem produtiva. Então, conforme o relator que falou agora, o Juarez, a Unesc ela apresentou uma atualização
de um projeto que já existia na cidade de Criciúma desde 2012, foi desenvolvido pelo município, e a Unesc fez uma atualização e apresentou alguns gargalos dentro disso. Não sei se vocês conhecem esse projeto, já tiveram acesso. E é claro que uma das maiores preocupações dessa casa a gente está muito preocupado com a questão do transporte, né? Do que representa a bicicleta, né, no dia a dia das pessoas. Vamos ouvir também depois trabalhadores que utilizam, etc., porque para nós também é fundamental ouvir esse lado, né? Não somente no esporte, mas também o uso da bicicleta como transporte de fato. E o projeto ele separa muito bem a questão dos pedestres, das bicicletas, dos ônibus, dos veículos, né? Elas fazem essa divisão, que, segundo eles, é o maior conceito que eles tiveram que imaginar dentro de uma mobilidade urbana, são exatamente isso. É conviver, né? Conviver veículos, transporte coletivo, o pedestre e a bicicleta. É isso, né, Carol? Esse é o conceito que se imagina em relação à mobilidade urbana. Pode falar, Carol. A integração dos modais, né, que é a parte mais difícil e que a gente precisa fazer para a mobilidade como um todo fluir bem. Uhum. E eu queria, se fosse possível, ouvi-los um pouquinho sobre isso. Tá? Aqui é um papo bem descontraído, né, uma coisa bem informal, nós não vamos criar muita forma, não. Mas a gente gostaria de ouvir de vocês qual é a sensibilidade para quem pedala, né, as dificuldades. Eu não uso ciclovia, eu falo em ciclovida, né, porque talvez uma das coisas que mais nos motiva a estar debatendo esse assunto, a trazendo para a discussão, é exatamente a insegurança que nós temos hoje em Criciúma, especialmente para quem utiliza esse transporte. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou o João Luiz Virtuoso, presidente do Instituto John Bike, e já fez 1 ano e alguns meses. E fico muito agradecido do convite do Juarez, vereador Juarez, que na oportunidade, se eu não me engano, 2020, a gente praticamente se convidou para vir aqui, e agora a gente está sendo convidado, é muito legal. Inclusive, a gente criou um slogan em final de 2019, que é ciclovia combina com Criciúma, depois eu vou dar um para cada um, que é um slogan que a gente tem desde 2019, ao qual a gente foi de Criciúma até o Rincão com mais de 1.000 ciclistas. Inclusive, o nosso nobre vereador Zário esteve presente também nesse passeio, e faríamos um grande passeio em 2020, em março. Enfim, aí foi quando chegou a pandemia e aí parou tudo. Mas agradecer, é muito bom saber que a gente tem uma empresa, né, profissional para fazer esse trabalho, isso é muito bom, saber que as coisas estão caminhando, né, que a gente está reivindicando já desde 2020, né, quando a gente esteve aqui, né, Cat? 2020 a gente esteve aqui com a comissão, fomos muito bem recebidos e ouvidos também, né? E depois, aonde que a Unesc entrou, a gente estava num programa do Adelor Lessa e a nossa magnífica reitora entrou em contato com a gente no ar, da onde saiu o projeto arquitetônico, que a Unesc entrou, fez parte também, ficou muito bacana. Né, tem um projeto arquitetônico muito bonito. E agora, com uma empresa, né, contratada para fazer os trabalhos, eu acredito que será um começo, né? Porque a gente já vem lá de trás. E agora, com uma empresa contratada, né, isso dá para entender que o nosso trabalho não foi em vão, né? Foi um trabalho que agora vamos começar a colher os frutos, né? Apesar que não é de um ano para o outro, né? Isso demora também, mas a gente está muito contente e agradecer mais uma vez pelo convite de estar aqui, porque mobilidade urbana não é só de ciclista, né? Eu acho que é pedestre, quem anda de veículo motorizado, enfim, quem anda também de skate, que hoje também, né, está muito na moda o skate, né, depois das conquistas aí no Brasil. Enfim,
Então, patinete também e tal. Então, eu gostaria também dos nossos colegas, o Gato e o Fabrício, que estão aqui com a gente, desse também uma palavrinha, né? E agradecer mais uma vez e que precisarem estar à disposição. Tá bom? Então, vamos lá. Boa tarde à mesa aí, a todos, né? Que estão aqui. Então, a gente já vem reivindicando há tempo isso. Isso que o projeto, como disse o Júlio, já está pronto desde 2012. Então, agora, a Unesc, ela acabou de aperfeiçoar mais, colocar alguns pontos, alguns detalhes que faltavam, né? Então o que a gente queria, como diz o Juarez ali, que vai ser uma artéria principal, que liga todo a Centenário. Então, agora a gente queria interligar aos parques. Primeiro, vão fazer a artéria principal, né? Que é a ciclovia. Inclusive, quando, Júlio, ali na quarta linha, a Luiz Rosto, então ali está sendo feito, ciclofaixa, que elas são separadas, a pinturas e tachões, né? Então, na Centenário, ali vai ser a verdadeira ciclovia, que vai ser separada por a mureta, né? O Juarez lá tinha falado, acho que é uma divisão que o carro não tem acesso ao ciclista. Então, dali, o que a gente queria? Interligar aos parques das Nações, o Parque Altair Guide, o Parque dos Imigrantes, né? Porque hoje não é só nós, grupo, que pedala, é o trabalho dia a dia, né? Tem gente que usa bicicleta, a bike, todo dia para o trabalho, né? Inclusive, o preço que está a gasolina, cada vez mais bike aí rodando. Patinete, motonete, então tudo vai trafegar ali. E trafega também o pedestre, o corredor de rua também, usa também a avenida, ele não pode ficar no nosso meio às vezes ali, né? Pode ser atropelado. Então, essa é a mobilidade que a gente já vem reivindicando há tempo. E hoje até que o Juarez convidou nós aqui, né? Então, a gente quer te parabenizar. Inclusive, também o vereador lá, o nome dele é o vereador... o Zairo, que teve também com nós pedalando até o Rincão. Também, inclusive, o Juarez também pedala também, né? E convidamos o Júlio também para pedalar, né? Para fazer parte. Quanto mais gente pedalando, a Giovana também, né? Que a gente pedala muito para o Caravaggio, ali, para aquela região ali. Veneza, ali é um trajeto do ciclista ali, né? Então, é isso aí, o que a gente precisa é isso aí. E parabéns. Então, boa tarde a todos. A Casa Legislativa aí de Criciúma. Agradecer também ao convite, né? Acho que é importante essa integração de vocês poderem nos estar ouvindo e a gente expressar a nossa vivência diária do que é um pouquinho o pedal e a necessidade de a gente poder sair de casa e saber que vai voltar vivo, né? Então, eu acho que essa é a nossa principal necessidade. Já vejo bastante progresso em saber que existe o projeto, mas o que eu gostaria de enfatizar aqui é a urgência desse projeto, de ele sair do papel e a coisa realmente começar a acontecer. Eu acho que eu não me apresentei, vocês já me apresentaram, mas meu nome é Fabrício, eu sou um dos representantes, um dos administradores do grupo Juntos Somos Mais Fortes, que eu creio que seja se não é o maior, um dos maiores grupos de pedal daqui da nossa região. Hoje nós temos mais ou menos, são 2 grupos de WhatsApp com mais ou menos 450 pessoas. Do Estado. Obrigado, John. Então, diariamente são feitas listas de pedal. Esses grupos servem para isso. Então, geralmente, alguém quer ir para o Caravaggio, né, como mencionou aqui, quer ir para Nova Veneza, quer ir para Siderópolis, quer subir a serra, quer só dar um passeio no Laranjinha, quer atravessar a cidade e ir para qualquer ponto. Esses grupos servem para que se tenha listas de pedal. Então, dessas listas onde as pessoas marcam esses encontros. Para marcar esses encontros, Criciúma é um corpo, e sabemos que a espinha dorsal desse corpo se chama Avenida Centenário. E é esse local, Avenida Centenário, onde a gente, né, é obrigado, basicamente, independente de que bairro que a pessoa venha, é o local mais central, onde todos vão ter que passar até esse ponto de encontro, né? Então, é amarelinho buzinando atrás, porque não existe assim, ó, o correto da via é andar do lado direito, mas se andar do lado direito, o perigo ele é triplicado. Então, só existe na calçada é o lugar do pedestre, então a gente não vai andar de bicicleta na calçada.
Então, um lugar que realmente não, ou a menos que a bicicleta tenha asas, mas ainda não tem, né? Então, o único lugar onde a gente tem essa mobilidade, onde que a gente consegue ter acesso ao nosso ponto de encontro, né, o ponto de chegada, enfim, é a via aonde passa o amarelinho, e não é só amarelinho, é a ambulância que vem a toda velocidade, são carros da polícia, às vezes atendendo alguma ocorrência, estão com pressa, então vários ciclistas, colegas nossos já caíram ali na calçada, já caíram para o lado da pista, né? Pessoas correndo também na rua, que hoje a Avenida Centenário se tornou um lugar da prática de esporte, não só do ciclismo, mas a corrida também, corrida de rua, o pessoal faz muito, porém a corrida de rua, o pessoal vai na contramão, então consegue ver aquilo que vem ao contrário, né? A bicicleta, só o que está atrás. Quem já tem um pouco mais de experiência, já sabe que, né, consegue desviar, tal, mas às vezes o pessoal que é ciclista um pouquinho novo, ou enfim, até os mais antigos também, acaba acontecendo bastante acidente. Então, por isso, mais uma vez, eu gostaria de enfatizar a urgência de que esse projeto saia do papel e a gente possa ser beneficiado com essa ciclovia, com essa ciclofaixa. Os bairros, bastante bairros já tem, né? A gente vê aí o exemplo da Santa Luzia, etc. Apesar de boa parte deles só tem em um lado, então já aconteceu o acidente de ciclista contra ciclista na contramão, né? Porque é estreita a passagem e são muitos cruzamentos que tem ali. Mas eu acho que se a gente der as mãos e a gente cobrar realmente para que esse projeto saia do papel, e vocês podem contar com a nossa colaboração. Às vezes o pessoal acha que o ciclista é mal educado, que o ciclista é isso, que o ciclista é aquilo. Não é só ciclista, é pessoal também que sai para pedalar. Só estendendo um pouquinho, nós fizemos um projeto no final do ano passado, que nós fomos nas empresas fazendo palestras gratuitamente, tá? Em várias empresas, algumas empresas aqui da região, chamando os trabalhadores dessas empresas e explicando para eles a importância do uso do equipamento de segurança no pedal, como lanterna, capacete, esse tipo de coisa. Isso eu acho que ele, né, acaba mitigando um pouco o problema se vem acontecer um acidente. Mas o motivo dessa reunião aqui não é para que a gente diminua a gravidade do acidente, mas para que evite o acidente, porque são pais de família, esportistas, pessoas que estão querendo praticar seu esporte, se movimentar e correndo risco diariamente, né? Como eu falei, a gente já teve, semanalmente, nós temos aí notícias de acidente com ciclistas na nossa cidade, e, né, com a força aí do poder público, esperamos que essa seja uma estatística passageira e que daqui para frente a gente possa sanar esse problema. Fabrício, uma das discussões que se tem é exatamente que a região, o ideal seria fazer na Avenida Centenário, como foi dito aqui, assim, uma artéria, né? Uhum. Algo que possa impulsionar o movimento. Mas é claro que a gente imagina que tem que ter uma ligação, né? Então, eu não tenho a certeza que talvez seja da forma com que está sendo proposto atualmente, até pela quantidade de gargalos que foram apresentados pela própria Unesc. A própria Unesc ajudou a atualizar o projeto, mas, ao mesmo tempo, ela apresenta algumas situações que dificultam a implantação. Então, isso é um ponto importante. Vou colocar 2 pontos legais aqui também. É a questão dos skatistas, que utilizam bastante aquele local, né? E, atualmente, muita gente correndo, né, na avenida, praticando esporte, correndo, né? E isso é uma outra preocupação, porque o fluxo de movimento, né, Carol, na Centenária é muito intenso, o que agrava ainda mais o risco, né? E não nos parece ser tão grande assim ao ponto de conseguir separar isso tudo, eu não sei. Posso falar bobagem, né, Carol? Não sei se o espaço que nós temos ali daria para fazer essa divisão toda, Carol. Já só a Carol, só para confirmar essas informações. Então, na verdade, assim, o projeto da Unesc tem alguns pontos de gargalo bem importantes, principalmente os terminais, né, que são os pontos mais complicados, assim, e então teria que realmente estudar esses pontos e trazer as soluções para esses conflitos aí, né? O plano de mobilidade ele entra muito fortemente nisso, né? Então é onde a gente espera realmente trazer essas soluções. Se há largura, pode ser que a gente tenha que tirar algum estacionamento, né? Com certeza a gente vai ter que fazer alguma modificação. Alguém vai perder alguma coisa, né?
Então, não tem espaço para tudo isso. Pode falar, John. Pode falar. Não, o que eu ia falar é que, não tendo hoje a ciclovia, né, é muito mais perigoso ainda do que como se tivesse a ciclovia, porque hoje, não tendo essa mobilidade ali na Avenida Centenário, as pessoas correm, as pessoas andam de bicicleta, andam de patinete, fazem tudo o que tem que fazer. Inclusive, seria bacana se um domingo por mês, a gente usasse aquele espaço das 8 ao meio-dia para a vontade, e o amarelinho não passa ali. Está falando usar Centenário? Usar Centenário ou Centenário. Só o local? No lugar do amarelinho ali. Ah, tá. Liberar das 8 ao meio-dia, um domingo por mês, fazer a Rua do Lazer. Que ninguém pode passar naquela faixa ali. São alternativas, até nós enxergarmos lá, né? Pelo menos o pessoal já sabe, olha, domingo, dia tal vai estar liberado, vamos todo mundo para lá. Não é o nosso caso. Como o Fabrício falou, que a gente usa a avenida para sair de Criciúma. Porque a gente é ciclista, a gente vai para outros lugares, vai mais longe, mas eu digo aquele pessoal que não tem outro lugar para ir, porque assim, eu acho muito bacana os parques, mas para ir no parque tu tem que ir de carro, não tem como tu ir de bicicleta no parque. Para quem não tem a experiência de andar de bicicleta, ou bota a bicicleta dentro do carro, enfim. E hoje eu escutei uma notícia muito bacana, não sei se vocês escutaram, que já tem verba para ciclovia ou ciclofaixa do Caravaggio na Veneza. Tu imagina o que a Nova Veneza vai ganhar? Porque é um dos pontos que a gente mais frequenta, a Nova Veneza. A gente vai lá tomar café, domingo, de manhã, ou sábado, ou à noite. É um local que é extremamente perigoso naquele trecho. E hoje o prefeito estava falando que já tem a verba para fazer esse trecho do Caravaggio à Nova Veneza. Então, eu me recordo que em Criciúma, muita gente vinha aqui para ver o nosso sistema viário de fora, né? Quando a gente fez o sistema viário. Por que nós também não vamos para uma outra cidade, como tem o Abraão, Coqueiros, em Florianópolis, Abraão, tal, tudo ciclofaixa. Eu tive lá essa virada de ano, todas as estradas têm ciclofaixa. Eu não sei como é que o prefeito fez lá, mas a grande Florianópolis e a parte do lado de cada ponte também, né? Que ali, Abraão, Coqueiros, aquela região toda ali, tudo com ciclofaixa. Né? Então, a gente pode também ir lá ver como é que eles fazem, né? Já que vieram aqui olhar o sistema viário. Vamos lá ver como é que o pessoal faz ciclovia, apesar de ter uma empresa, né, aqui também. Mas é bom falar, né, discutir a respeito disso, eu acho muito bacana. Carol, quer falar? Carol? Só, João, né, seu João Virtuoso. Não, só para a gente... eu acho assim, que é muito importante essa questão de realmente todas as ruas terem o espaço para ciclista. Claro, nem todas vão comportar, mas eu acho que isso é importante porque não só para o turismo de lazer, o ciclismo de lazer, mas o ciclismo para transporte realmente, né? Trabalho. Uma coisa assim que é importantíssimo a gente frisar aí a questão do transporte coletivo na Centenário é que assim, o nosso sistema de transporte ele se trata de um BRT. Então o corredor do amarelinho ali ele é um BRT. E a dificuldade de a gente paralisar o sistema em determinado horário é que o usuário cativo do sistema, o que utiliza, ele não sabe que vai deixar de ter o amarelinho e vai passar a ter um branco. Todas as vezes que a gente tem competição esportiva na avenida, corrida, não sei se vocês notam, a gente fecha a plataforma do amarelinho. E a reclamação na segunda-feira ela é gigantesca. Porque a pessoa vai preparada para pegar o ônibus e mesmo que o staff da corrida está lá para avisar, tá? A gente sempre diz, tem que ter staff em cada plataforma. A pessoa vai lá e ela senta e ela espera. Trabalhadores, né? Quem usa o sistema? Porque a pessoa ela não tem esse hábito, então é uma confusão. Há uma confusão aí nessa questão de, tipo, tal horário o ônibus passa, tal horário o ônibus não passa. Então, isso... Claro que, não vou dizer assim, não dá para adquirir essa cultura. Só que a gente teria que modificar todo o sistema para operar
teria que operar pela direita, né, não no corredor. Então, não estou dizendo assim, não dá para fazer isso. Não é isso que eu estou dizendo, mas é que é um complicativo realmente, assim. Mas eu acho que quanto mais espaço para ciclista, para a gente poder ter, melhor, assim. Vocês sabem que o projeto da Santos Dumont tem ciclovia tanto na Santos Dumont quanto na Carlos Pinto Sampaio, né? É assim, na época foi dito, vamos botar só numa ou na outra? Não, foi nas duas, assim, uma coisa muito importante que a gente, como técnico, a gente bateu para poder ter nas duas vias, para ter em todas as vias que são pavimentadas novas, a gente sempre bate essa tecla. Mesmo que não tenha ligação, né, vereador? Mesmo que a gente já falou que não tem essa ligação. Mas que tenha, para num dia, quando tiver a ligação, já está lá, ser mais fácil de ligar essas coisas. Ô, Carol, o que significa BRT, tu falou, né? O que significa isso? Bus Rapid Transit, que é o ônibus, o piso dele é elevado, né? Então, para a acessibilidade. Para gerar movimentação rápida. Isso, para o passageiro não ter... ele faz o acesso via rampa, né? E entra no ônibus sem precisar subir nas escadas, assim. E se a gente tira esse trânsito ali, a gente tem que botar o ônibus que liga um terminal ao outro pela pista da direita, lá no meio-fio. Então, a gente tem que usar... Não dá para usar o amarelinho, tem que usar o branco. Daí a gente tem que usar a outra porta do ônibus. Isso tem que melhorar, né? Senão a gente nem pode nem citar. Isso a gente nem pode citar. Eu vou passar a palavra para o Juarez, depois para a Giovana, depois eu vou passar para o Virtuoso. Deixa eu só, na realidade, foi dada uma sugestão usar o local do ônibus, né? Mas nós temos 2 pistas de veículo. Para um domingo, no horário proposto, pode também ser considerado, né? Tem 2 pistas de automóvel ali que pode ser usada uma dessas, a da direita, sei lá, ou a central, que daí não precisa fazer muita, justamente para as saídas e tudo mais. São todas sugestões que são de ser estudadas, né? Possíveis de ser estudadas, assim. Então, claro, a da direita tem a questão dos retornos, né? Que é como o nosso corredor ele foi projetado para não ter retorno à esquerda. Então, a gente sempre tem que pensar que os retornos vão ser à direita. Perfeito. Mas a pista do meio, a gente já usou, acho, para alguma competição, a pista do meio, se eu não me engano. Já teve alguma competição que não foi a do amarelinho e foi a do meio. Não tenho certeza. Porque a corrida já teve, assim, já foi usada do amarelinho e já foi usada do meio. Como os visitantes têm preferência, pode falar, Virtuoso. Então, Júlio, ali a Alexandre Belloli, ela já vai ter a ciclofaixa. A Luiz Rosso já vai ter a ciclofaixa. A Carlos Pinto Sampaio já vai ter a ciclofaixa. Então, ali já vai interligar. A Belloli já vai interligar com a Luiz Rosso. E a Santos Dumont, a Carlos Pinto Sampaio, aliás, a Santos Dumont, já vai interligar com a Luiz Rosso. Então, ali já vai ficar um montante grande de ciclofaixa. E a da Santa Luzia, ela vai interligar com a da Centenário que está esperando, né? Claro. E essa aqui da subida aqui da polícia, tu vê? Só vai até um trechinho e morre, acaba. Essa ali que fizeram ali uma ciclofaixa com tachões bem larga, né, João? Ela sobe até no topo. Não, sobe até no topo. E é bem uma largura e vai até no topo e acabou, pronto. Eu não sei se lá na verba está até na BR, eu não sei como é que está. Juarez, quer falar? Só brevemente, assim. A preferência é de vocês. Obrigado. Vou falar uma realidade para vocês. Por mais, né, que ainda bem, que bom que teremos todas essas ciclofaixas em todas essas ruas, mas o pessoal pedalando na Centenário não vai parar. Eu vou falar para vocês. Por mais que tenhamos todo esse acesso, o pessoal saindo, digamos assim, eu moro no Santo Antônio e eu preciso encontrar o ponto de encontro do pessoal no Parque das Nações. Eu não vou pela Santos Dumont, não estou falando eu, né? Estou falando, dando um exemplo, né? O pessoal não vai pela Santos Dumont. O pessoal não vai cortar por dentro, o pessoal vai continuar usando a Centenário. Infelizmente, pessoal, é assim, ó, a gente vai fazer um churrasco, algum carvão a gente vai ter que queimar para que esse fogo acenda. Então, sacrifícios terão que ser feitos de alguma forma, né? Então, infelizmente é isso. Uma coisa, a gente pode ter diversas ideias de mobilidade, isso, aquilo, mas o que eu estou falando para vocês é a realidade. O ciclista não vai parar de usar a Centenário, a pessoa que corre não vai parar de correr na Centenário. Então, não sei se existe já, mas o meu sonho é que se alie de alguma forma, sem atrapalhar ninguém, porque eu acho que ninguém tem superioridade a ninguém, tirando pessoas com algum tipo de deficiência, tá? Mas que se tenha algum tipo de remédio para esse problema, tá?
Então, foi falado aqui na questão dos gargalos e é lógico que a gente vai ter dificuldade em alguns locais, né? Se tratando de centenário, foi falado dos terminais, em outros locais, o pessoal da Unesc deixou muito claro isso para nós. Mas serão situações que serão organizadas. Hoje não tem nada organizado, né? A gente está pedalando, tem gente pedalando a favor ao amarelinho, mas já tem gente vindo contra, já tem gente pedalando no passeio, né, onde vai as pessoas correndo e na calçada. Então não existe uma organização mínima. Então, com a ciclovia, nesse acesso da Centenário, sem dúvida, por mais que a gente entenda que vai chegar alguns locais que vai ter dificuldade, que vai ter que ter atenção, mas de uma forma organizada. Então não tem como a gente escapar de trabalhar forte para ser feito uma ciclovia na Centenário. Uma outra situação, que não sei se vocês quando pedalam se deparam com isso, mas eu sim, quando a gente pega os locais que tem ciclovia, inclusive vai entrar um projeto meu hoje sobre a receptação de produtos de fio e cobre, ferro. O que eu percebo? As tampas das bocas de lobo, um buraco. Para o ciclista, aquilo ali é um crime, né? Porque eu vi em alguns locais que fica onde nós passamos com a bicicleta, tu chega lá, tem um bueiro aberto, tu bate ali e acabou. Imagina à noite, né? Passando. Eu geralmente não pedalo à noite, pedalo de dia. Na Santa Luzia eu vi isso, lá na primeira linha, passa o viaduto, vai lá para o quartel, lá para aquele lado, também eu vi algumas situações assim. Então, eu fiz até um requerimento solicitando se havia possibilidade de trocar essas tampas, que são de ferro, por plástico, plástico reciclável, que já foi utilizado em alguns espaços aqui no nosso município. Seria uma sugestão, porque o plástico não tem um valor tão significativo para esse pessoal que compra e vende, né? Apesar de eu acreditar que a gente vai conseguir sanar bastante essa situação depois da aprovação do projeto de hoje. Mas é uma situação que eu me deparo sempre, não sei, gostaria de ouvi-los também sobre isso. Juarez, a parte mais difícil desse projeto realmente são os gargalos. Só que assim, com gargalo ou sem gargalo, como falou o Fabrício, o pessoal vai correr, vai andar. E tendo uma ciclovia com gargalo, esses gargalos serão respeitados, porque terão as faixas de segurança. Eu acho que ninguém é louco para atravessar um gargalo sem olhar, que vai ter a faixa de segurança. Vai ser bem feito, né? Mas outra coisa também que me chama a atenção é que colocar o ciclista hoje andar no rolamento dos veículos é um crime. Porque não tem como olha bem, você não pode andar no amarelinho, aí você tem 2 faixas de automóveis. Onde é que vai caber o ciclista? Tem a lei 9.503 do artigo 201, que cada veículo tem que dar 1,5 m do ciclista. Inclusive eu tenho aqui, e eu vou dar um de cada para você de presente. Eu trouxe, foi para isso, eu não sei porque já não dei. Vocês colhem no carro de vocês. A lei 9.503, ela explica que... Agora, eu pergunto, como é que o ciclista vai andar no rolamento dos carros se não cabe nem a bike ali? Como é que ainda o veículo... Também não... Ninguém é culpado aqui, mas a mobilidade urbana. Mas como é que o veículo vai dar 1,5 m? Sim. Está entendendo? Outra coisa também. Aí você vem do Pinheirinho cair na Próspera. Como é que você faz para passar ali no terminal central? Tem uma placa grande ali que proíbe você transitar de bike. Será que não dá para tirar aquela placa dali? Porque nós estamos passando do mesmo jeito, não tem como. Não tem como. Nós temos que passar por dentro do anel. Não tem como. Se você for para o rolamento, você vai ser atropelado. Então nós estamos infringindo. Mas a gente tem que ser honesto. A gente não tem para onde ir. Tá certo? Eu só queria lembrar esse ponto aí. Inclusive o amarelinho, Júlio, foi o meu sobrinho ali de 13 anos que matou. Ele estava na calçada e hoje os guidões das bikes, ele tem em torno mais ou menos de 80 centímetros de largo. 70, 80, eles são bem largos.
e o amarelinho estava ali, bateu, desequilibrou, né? É porque eles chegam em cima, o amarelinho da gente, e larga aquela buzina a ar. E aquilo ali, imagina um carro buzinando até ti, tu te envareta, e aquilo ali te assustou ele e ele caiu embaixo do truque. É isso aí. Posso, Carol? Eu só ia falar porque a lei que ele citou é o Código de Trânsito Brasileiro, né, que estabelece que a bicicleta ela deve andar do lado direito e que realmente está na lei que a gente deve deixar 1,5 m de distância da bicicleta. As cidades não foram projetadas para isso, né? Assim, é triste a gente pensar nessa realidade, assim, que, como vou repetir ali o seu João, quanto mais rua a gente tiver ciclovia, melhor. A gente, como técnico, bate direto nessa situação. Só que a gente sabe, não tem espaço para tudo. Alguma coisa vai ter que ser tirada. Em Florianópolis, a gente vê lá, em muitos lugares eles tiraram o estacionamento e fizeram ciclovia. Né? Tira tudo e daí quem tem carro que se vire, né? Então, assim, são ideias, são propostas. Eu acho que o plano de mobilidade vai poder reunir tudo isso, essa comissão também, de parabéns, porque vai reunir tudo isso e vai trazer à luz, assim, essas coisas que às vezes fica meio escondidinha, né? Tipo, a gente precisa de ciclovia, então a gente tem que tirar alguma coisa. Vou fazer minha contribuição aqui, muito brevemente, vou tentar. Fiquei guardando várias informações aqui. Para vocês entenderem, e principalmente quero parabenizar o vereador Juarez, que convidou quem de fato utiliza a ciclovia, a ciclofaixa e que tem a vivência, né, da experiência do dia a dia há muitos anos, inclusive. Então, parabéns pela iniciativa, vereador. Eu acho que bem importante e pertinente para a nossa comissão, que tem se reunido já há umas 3 ou 4 semanas, né, presidente? A gente se reuniu na universidade já, a gente trouxe a universidade para cá, trouxe a Secretaria de Obras do município para cá para questionar, né, qual é o impedimento, qual é o impeditivo disso tudo acontecer. Hoje, o custo desse projeto arquitetônico que a universidade construiu em 2012 e adaptou, e inclusive adaptou com questões de acessibilidade, enfim, para Centenário, isso é importante dizer, tem um custo aí de 10 milhões, em torno disso, né? E eu gosto de ser prática. Então, a gente questionou, quando a Secretaria de Obras esteve aqui, se o que impedia isso de acontecer, né, desse projeto da própria Centenário acontecer, ou por que a gente vê, por exemplo, a própria ciclofaixa da Via Rápida, que leva a nada a lugar nenhum, né, que tem 4 metros de largura, praticamente, que é um estreitamento do trecho da rua, do nada, e só até ali embaixo, né, quando a gente vai chegando à cidade. Bom, o que a gente questionou sobre isso, sobre essas ciclofaixas e ciclovias que são construídas, às vezes, assim, na intuição, porque foi o que foi utilizado assim como termo para falar sobre a construção, é porque é obrigatório, né, Carol? A Carol pode me corrigir aqui se eu estiver me equivocando na minha fala. Obrigatoriamente, qualquer rua que for construída hoje em Criciúma precisa ter pensado em um planejamento para ciclovia e ciclofaixa. Só que como a gente não tem um plano de mobilidade urbana no município, fica assim na intuição mesmo, fica do jeito que está. A gente não tem um plano desde 2015. É isso, né, vereadores? Que foi falado para a gente na semana passada, 2 semanas atrás. A gente não tem desde 2015, porque foi aberta uma licitação, essa empresa que fez o plano de mobilidade não cumpriu com os requisitos, não foi paga, mas também nós não tivemos plano de mobilidade. Desde lá, a gente não tem. Então, fica assim, na intuição, da vontade de um, de outro, de botar ou não, em qual trecho for colocar a ciclofaixa e ciclovia. E isso é muito sério, porque quando a gente fala de plano de mobilidade urbana, e aí vai ficar minha pergunta para a Carol, para o Frank, a integração com o plano diretor do município. Né? Porque é impossível a gente construir um plano de mobilidade sem integração com o plano diretor. O plano diretor discute literalmente o uso terrestre, a habitação, a mobilidade. Ele fala sobre o uso de praças, de passeios, fala sobre isso. Só que o plano diretor participativo do município não está sendo discutido com a sociedade. Então, é onde, principalmente, categorias poderiam se integrar e dar suas sugestões de forma organizada, né? Onde eu acho que poderia contribuir muito para o fornecimento de uma ciclovia e ciclofaixa que pense lá na frente.
né? Porque a gente falou aqui, poxa, vamos construir, vamos começar a construir agora a ciclovia, ciclofaixa ou ciclofaixa dentro da Centenário sem ter um plano de mobilidade. O que foi falado para a gente é que o plano de mobilidade vai levar 1 ano, 1 ano e meio para ficar pronto, só para ser entregue para a gente. Só dá para fazer a ciclofaixa e ciclovia depois? Eu não sei. O que foi falado aqui da Secretaria de Obras é que o ideal seria depois. E eu, pensando tecnicamente, me parece que o ideal seria só depois mesmo. Mas eu acho que é tarde. Eu acho que é tarde. Eu acho que a gente... E aí a gente solicitou à universidade, né, que entregou um projeto arquitetônico que pudesse fazer esse impacto, essa avaliação desse impacto e também um plano de mobilidade minimamente no impacto da ciclofaixa, da ciclovia na Centenário, que é o que vai mover toda a ciclovia em toda a cidade. Né? A gente não pode pensar, não me parece correto pensar a ciclovia ou ciclofaixa, eu falo aqui porque depende do lugar que vai ser construído, tem um lugar que vai ser ciclovia, tem um lugar que vai ser ciclofaixa, depende muito da rua, do estreitamento da rua. Então, me parece contraditório a gente construir pelas laterais e, no final, depois que tiver um plano de mobilidade, fazer. Então, como é que a prefeitura está enxergando esse plano de mobilidade? Vai esperar chegar depois de 1 ano e meio, porque essa empresa que adquiriu agora, que vai apresentar para a gente esse plano de mobilidade, a gente vai esperar 1 ano e meio para começar a construir uma ciclovia, ou a gente vai conseguir avaliar e priorizar esse impacto ou minimamente começar o plano de mobilidade pelo próprio Centenário, né? E a integração com o plano diretor, que eu acho que é fundamental para a participação da comunidade, inclusive durante todo o processo de criação do plano de mobilidade, né? Porque se você dá um Google muito, muito prático aqui, muito rápido, o plano diretor está inserido no plano de mobilidade urbana? Sim. O ideal é que esses planos sejam integrados. E o que a gente tem vivido aqui é um plano diretor que tem passado pela Câmara mudanças que não passa pela discussão da comunidade. Então, fica meu questionamento, porque a gente escuta e o vereador Juarez trouxe vocês justamente para a gente ouvir, para a gente experimentar o que é a participação da comunidade naquilo que diz respeito ao, de fato, o impacto na vida da sociedade, né, que é o que deveria ser sempre. Então, como é que a Prefeitura tem encarado isso, esse desafio de integrar os dois planos, o diretor participativo e o de mobilidade, que vai ficar pronto daqui a 1 ano, 1 ano e meio, e se a Prefeitura só tem intenção de fazer aí a ciclovia e ciclofaixa depois, porque essa comissão ela tem o objetivo de discutir as condições e aquilo que a gente tem. A gente tem quanto vai custar, tem o projeto, tem vontade das pessoas para fazer, mas não tem nada sendo aplicado. E isso por falta de um plano de mobilidade urbana desde 2015. Então, o que nós vamos fazer para fazer acontecer logo isso aí, antes disso deixar mais 1 ano e meio, para depois a gente discutir? Nós vamos esperar mais pessoas morrerem na Centenário em decorrência desse conflito que tem se causado por o meio de transporte hoje da bicicleta não ser considerado meio de transporte? Vamos lá, é isso. Antes de passar a palavra para a Carol, tem 2 pontos que eu gostaria de tratar. Uma coisa é a gente estar buscando, através dessas nossas conversas, né, ouvindo a comunidade, ouvindo técnicos, ouvindo universidade que nos apresentou uma atualização de um projeto existente. Só faço questão de fazer esse registro, né. É claro que gostaria muito que nós já tivéssemos, se tivéssemos ciclovias hoje, talvez não estivéssemos conversando aqui, né. Acho que é importante isso também. Esse é o primeiro ponto. Segundo, os financiamentos que eventualmente são aprovados e o recurso é liberado, ele é condicionado à construção de uma ciclovia, sem o qual, ciclovia, ciclofaixa, falo ciclovia porque eu prefiro falar ciclovida, como eu já disse anteriormente, né? Para que se libere o recurso de um financiamento para a construção de rodovias, a necessidade, uma das condições é que o projeto contemple o espaço para ciclista. Melhor dizendo assim, para a gente não aprofundar muito nessa questão. Eu vou ouvir a Carol, né, porque a pergunta foi direcionada para ela. Então, acho que esses 2 pontos são fundamentais, a gente ter plena ciência. Nós queremos realmente que a ciclovia aconteça, nós queremos que tenha ciclofaixa, nós queremos que tenha essas ligações. Isso, acho que não somos nós, acho que as pessoas clamam por isso. É claro que quanto mais rápido isso puder sair do papel, melhor para todos, eu não tenho dúvida disso. É claro que é uma questão muito técnica, e essa questão técnica precisa ser discutida e levada em consideração. Por que da nossa reunião? Por que nós estamos ouvindo as pessoas?
Para isso, o Juarez é o nosso relator. Para que, através disso, a gente possa apresentar ideias, sugestões, para que aquele que for contratado de fato, né, claro, contratado de fato para elaborar o plano, ele considere, inclusive, aquilo que nós estamos discutindo aqui hoje, para efeito de análise do melhor, né, daquilo que vai ser melhor para todos. Depois nós questionamos a questão das muretas, que fica tão próximo, né, fica tão próximo o risco. Olha, imagina uma mureta, está pedalando aqui, o ônibus passando do teu lado, que coisa perigosa, que vamos ter uma mureta dividindo entre o ciclista e o transporte coletivo, que eu acho um absurdo, mas... né, Desculpa, mas assim, não é só questão nem do ônibus, tá? Aham. É a ambulância, que ela está na urgência, Claro. é a polícia, que ela está na maior urgência ainda, e eu já vi na prática várias situações indesejadas aí acontecer. imagina, eu posso imaginar. Carol vai falar, quer falar? Só para... Fala, velho, sabe? Pega o microfone. Só para aproveitar, para Carol, acho que ele vai emendar a pergunta, alguma coisa assim. Daí, na sequência, já responde, Carol, por favor. Nós vamos... Não vou te chamar, já fala direto aí. Até... Isso, mas seria interessante ouvir o DTT, eu vou aprofundar um pouquinho mais, tá? Essa questão que foi colocada. Eu fiz um trajeto de Nova Trento até Criciúma, né? E realmente não existe cultura de ciclofaixa, ciclovia em município nenhum, né? Tem um trecho, inclusive, do Morro dos Cavalos que é... Hã? Não, de bike também. Já fui caminhando, fui de bike, agora só vou de carro. Mas a não ser um trecho em Garopaba, né, João Lesse? E ali tem foi feita uma rodovia ali, já com ciclofaixa, algo muito bonito. Mas, enfim, em se tratando de um plano de mobilidade, uma perspectiva de termos mais 1 ano e meio à frente, né? E nesse trecho que eu fiz, o que mais salta aos olhos é o perigo, né? Então, Morro dos Cavalos não tem espaço nenhum, nem para ir andando com a bicicleta nas costas. Quer dizer, é jogar na mão de Deus e descer aquele morro lá. O João sabe do que eu estou falando. Mas olha só, então essa questão do perigo é o que mais me causa dúvidas, porque se o problema existe, se é perigoso, né, o trânsito de bikes hoje, em todo o trecho da Centenário, quais ações para mitigar isso? Quer dizer, o que pode ser feito até lá, até o plano de mobilidade estar, e esses modais todos estarem conversando entre si? Você já deve ter estudo, já deve ter analisado a situação, porque um ciclista, o Diogo, me disse o seguinte: a bicicleta faz curva, né? Pode ser feito entre os coqueiros algo preliminar, vamos dizer, para mitigar o risco. Porque o risco vai continuar nesse 1 ano e meio. Tá? E a gente não vai fazer nada até lá, porque o medo e o risco continuam. Então, eu queria já adentrar mais na pergunta. Quer dizer, o que se pode ser feito, tecnicamente falando, né, para diminuir isso, o medo e o risco? Só uma questão de ordem, senhor presidente, por gentileza, poderia? Questão de ordem, vereador. Pode falar mesmo, pode falar daí. Não precisa sair, não. Tá aí. Senhor presidente, conforme o artigo 85, peço a sua liberação, que eu preciso me ausentar nesse momento. Concedido, vereador. Obrigado. Obrigado também. Carol. Então, sobre o questionamento da integração ali do plano diretor e do plano de mobilidade, né? Eu acho que isso daí é fundamental. Realmente não tem nem como pensar não sendo desta maneira, né? O uso do solo é prioritário para a gente saber o que vai ser feito ali ou não. Então, quando foi feito o termo de referência do plano de mobilidade, lá está bem escrito que tem que ter essa relação, que não pode ser feito ele à parte, o plano de mobilidade. Lá também há previsão de audiência pública e de oficinas setoriais, né, para poder ouvir a comunidade nisso. Do plano diretor, a gente já conversou com o Juliano, que é o responsável, né, sobre isso, que existe uma câmara temática dentro do plano diretor, que é a Câmara de Mobilidade, se eu não me engano, e eu e o Rodrigo, da DTT, a gente está já chamando essas reuniões, vamos chamar as reuniões da Câmara temática, junto com o plano de mobilidade. Se não for desse jeito, não tem por que fazer. Realmente, eu concordo com a vereadora, precisa haver essa integração para a gente, né, são coisas
Agora, a velocidade que isso vai acontecer, assim, a previsão que está lá no termo de referência são 12 meses. Então, assinando o contrato, são 12 meses para a gente ter. Pode ser feito isso antes, aquilo depois? Mais ou menos, porque a gente precisa fazer o diagnóstico. O diagnóstico é pesquisa, tem pesquisa de origem e destino, pesquisa de campo, daí pesquisa com ciclista, pesquisa com pedestre, pesquisa com automóveis, pesquisa de satisfação do transporte coletivo. Então, são várias pesquisas. E depois disso, isso leva tempo para compilar tudo isso daí, para a gente, então, poder ter um diagnóstico, e daí, então, né, um prognóstico, e os cenários, né, para 10, 20 e 30 anos, do que pode ser feito. Então, assim, o termo de referência está bem construído, eu ajudei a construir, né? Então, a gente pensa que ele vai ter, né, nesse sentido. Agora, daí as velocidades, se pode ser feito antes, se pode ser feito depois, eu nem posso responder. Isso nem não me compete, não, né? O vereador Zário, ele fez um questionamento sobre eventuais... tá, ok. Obrigado. Por favor, Frank. Boa tarde a todos. Boa tarde ao vereador Gil Kaminski, cumprimento o restante da mesa também. Vereador, sobre a tua pergunta, quais ações, né? Nós discutimos hoje ainda com o diretor Gustavo, justamente por resposta ao Ministério Público, né, da 5ª Promotoria, que nos encaminhou, perguntando quais ações que nós temos referente a isso. Nós já sentamos já com o setor de educação de trânsito da diretoria, justamente para a gente bolar alguma ação junto quanto a isso. Hoje eu estou representando aqui a diretoria de trânsito como gerente de planejamento e também como vice-presidente da comissão da OAB de trânsito. Então, junto com a comissão da OAB, a gente vai sentar, estudar para ver quais ações que a gente pode ser realmente de fato para ajudar. Campanhas pelos agentes de trânsito, nas sinaleiras, os carros com o ciclista, todas essas ações, justamente para a gente tentar, até ficar pronto, né, tentar evitar o máximo. Né? Nós acreditamos hoje que a diretoria de trânsito ela está empenhada, né, justamente sempre que essa casa chamou, a gente esteve aqui também, como os ciclistas também, nós acreditamos que tem que ter uma solução, né? Qual é a nossa forma de contribuir nesse momento? Justamente através da educação, do setor de educação de trânsito. Né? Então, nós reunimos justamente por causa que fomos provocados pelo Ministério Público justamente hoje, então nós acreditamos que já nas próximas semanas nós temos alguma ação de fato justamente na educação para ajudar a evitar, né, qualquer tragédia. Ô Frank, se tu puder nos fornecer uma cópia desse plano de ação, né, que vocês estão desenvolvendo, para que a gente pudesse tornar público através dessa casa. Tenho certeza que a presidente da casa não vai se opor também, né, a dar publicidade no próprio site da Câmara em relação. E uma outra questão, o Fabrício falou, que eles têm eles desenvolvem uma palestra institucional, não sei se é institucional, né, Fabrício, a palestra que vocês têm, se tem algum material que pode ser divulgado, se tem algum material que pode contribuir para essa questão de conscientização, que é o que o uso de equipamentos de proteção, etc., você falou isso. Existe um material que, de repente, ajuda também, né, de repente, fornecer para eles, nos dar uma cópia, para, de repente, a gente pode estar abrindo as nossas comissões com esse material institucional. Ou seja, dar publicidade ao máximo possível, dar importância e, acima de tudo, conforme o vereador Sayer está falando, a segurança. Né, que não tem como tu não criar uma ação para, de fato, para dar segurança às pessoas, né, não só o ciclista, mas o pedestre, especialmente, porque também está muito mais à mercê, né, mais vulnerável, né, de certa forma. Nós temos um projeto a nível de grupo, né, algo totalmente voluntário, algo totalmente, né, idealizado dentro do próprio grupo, justamente com uma empresa de transportes aqui de Criciúma que nos forneceu um material, né, de panfleto, né, onde a gente distribui nas palestras. No final do ano nós fizemos 3 palestras, como a título de teste, né, e graças a Deus foram muito bem, né, deu muito certo, o pessoal gostou bastante. A gente está com um projeto também, inclusive em épocas que tem a CIPA e tal, né, em a gente poder participar nas empresas levando, porque a gente fez na Librelato e mais umas 2 empresas, tá? Onde tem bastante funcionários que utilizam a bicicleta como meio de locomoção. Então, né, voltando a Centenário, tá? Mais um exemplo, o cidadão mora no Pinheirinho e ele precisa trabalhar na Próspera. Ele não tem outro lugar por onde passar. Então,
pelo menos o que a gente tentou incentivar, o pessoal vai de madrugada, volta de madrugada, porque é o horário dele de trabalho, ou volta à noite. Então, né, a sinalização da bicicleta, a utilização do capacete, de luva, um material que pelo menos, né, durante o dia, o óculos, esse material que a gente usa, essa roupa coladinha, essas coisas que a gente anda de bicicleta aí, para quem quer passear longe, não é questão só de ser bonito, de sair bem na foto, não. Cada material desse, ele existe um motivo. O óculos, para não bater uma pedra, né? Daqui a pouco está transitando com a bicicleta, bate uma pedra, se perde, cai no meio da pista. O óculos dele já tira esse problema, bate a pedra, volta. Capacete, enfim. Então, a gente teve essa palestra incentivando os trabalhadores que utilizam a bicicleta como um meio de locomoção, uma forma de eles se protegerem, eles sinalizarem que eles estão ali, porque todos aqui que dirigem automóvel, né, somos ciclistas, mas também somos pedestres e somos motoristas, né? Quantas vezes a gente já desviou de um ciclista ou próprio uma motocicleta com o farol apagado? Então, esse tipo de coisa também é muito importante. E a gente tem esse projeto, sim, a nível de grupo, tá? Mas, com certeza, com incentivo, a gente pode fazer isso crescer, né? Que seria muito bem-vindo, com certeza. Alguém quer se manifestar ainda? Vereadores? Vocês têm mais alguma informação a nos trazer, no sentido de contribuir com o nosso trabalho? E, aliás, se tiver alguma informação, alguma coisa no dia a dia que puderem contribuir, a gente vai, com certeza, utilizar isso para a elaboração dos nossos relatórios. Pode falar, John. Eu só gostaria de finalizar minha fala lembrar aos senhores, senhoras, senhores, de que pensar com carinho a respeito daquele domingo no mês. Aquele domingo, isso vai encaixar como uma luva. Eu sei que tem, porque eu me lembro que quando o Instituto fez um aniversário, a gente fez um passeio, e o DTT, esse pessoal, DTT, Polícia Militar, a gente dá um beijo neles, né? Porque são pessoas muito queridas, tratam a gente com... Eles sabem da dificuldade que a gente tem. Então, a Polícia Militar, DTT, a própria Prefeitura, né, o pessoal, a gente nunca foi assim maltratado. Sempre trataram a gente com respeito e, aliás, né, a dignidade de um ciclista hoje que anda na rua, né, um veículo, não é qualquer veículo que para alguém passar, atravessar. Mas assim, agradecer esse pessoal sempre, né? E através desse passeio, eu fiquei sabendo que no domingo de manhã, parece que o Amarelinho ele não tem tanto trânsito, fluxo de manhã. O fluxo é bem menor. Então, uma vez por mês, né, daria para fazer um encaixezinho ali, né? É uma opinião e é um pedido, né? Se der certo, quem sabe, né? Alguém mais quer contribuir, Virtuoso? Então, Júlio, para finalizar aqui, né, agradecer aí o Frank, né, a Carol, né, então é muito bom de vez em quando também o Juarez lá convidou a gente para debater, né, mas isso aí é muito importante, a gente está sempre à disposição. Que bom. Qualquer convocação, nós estamos às ordens. Que bom. Fabrício, quer falar alguma coisa? Considerações? Mais considerações mesmo, agradecer primeiramente também ao vereador Juarez pela iniciativa de nos convidar. O grupo Juntos Somos Mais Fortes estará sempre à disposição, tá? Para vir aqui, para contribuir, para o que a gente puder. A gente tem esse espírito voluntário, né? Então, o que a gente puder fazer para contribuir para o coletivo, podem contar com a nossa ajuda. Que legal. Obadias? Obrigado, vereador presidente. Cumprimentar todos os presentes aqui. Sobre a fala do João aqui, estava ouvindo atentamente, anotando algumas situações aqui, mas só sobre a tua fala, que tu fez um pedido aqui para olhar com tanto carinho. Existem algumas cidades no país que já têm esse modelo. Na Brasília também, embora muito maior do que Criciúma, mas existe na parte da manhã, no domingo, eles não... A principal avenida ela é interrompida justamente para as famílias, para quem quer, os pais,
grupos quiserem andar de bicicleta, de patins, patinete, skate, com mais vontade ou mais à vontade, aquela principal via está aberta. Eu acredito que você pode pensar, e fica aqui até uma sugestão para o relator, para essa comissão também trabalhar em cima disso, porque existem muitas outras situações que você pode levar para enaltecer essa questão de você deixar o seu carro em casa no domingo de manhã, menos poluição, você vai estar incentivando a prática do esporte é vida, tantas outras coisas que você poderia estar trabalhando e trazendo nesse, talvez, quem sabe, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, sei lá, enfim, uma data interessante para que as famílias, os amigos, as escolas, enfim, as crianças possam ter prazer de atravessar a Avenida Centenário sem que tenha nenhum tipo de movimentação de carro. Obrigado, essa era a minha contribuição e estou com ele nesse sentido aí, eu acho muito interessante e importante isso. Obrigado, Carol. Alguma consideração? Carol e Frank? Está ok? Avenida Paulista, nos sábado de manhã, né? Eles paralisam o sábado de manhã, a Avenida Paulista, exatamente para que as pessoas possam fazer as apresentações, shows, andar de bicicleta, andar de skate, enfim. A Avenida Paulista, claro, reservada às suas proporções, também é um bom momento para as pessoas poderem caminhar abertamente. Aquilo foi dito, de repente não usa o local do ônibus, né? Quem sabe pousar a lateral, do lado, para liberar outra pista, está aí. É uma dica que certamente a comissão, através do relator Juarez, deve apresentar no momento oportuno. Inicialmente, eu quero agradecer a presença de vocês, é uma alegria muito grande, Fabrício, Rodinei e o John, muito obrigado por terem vindo, Carol, Frank, a DTT sempre realmente foi muito cortês, e sempre atendeu as nossas solicitações. Essa casa não pode tratar diferente seus convidados, senão com muito respeito, e gratidão pelo fato de vocês estarem aqui conosco. É uma alegria muito grande recebê-los, e certamente a presença de vocês é que nos engrandece, para que a gente possa, de fato, continuar trabalhando, ou trazendo para o debate, né? Na pior das hipóteses, estamos debatendo, trazendo para a discussão algo que ela não é mais para o futuro, ela é do passado, né? Já precisamos estar lidando com isso diuturnamente, não tem como ser diferente. Quer falar, Juarez, ainda não? Secretária? Não. E semana que vem nós estaremos tratando também, não diferentemente do que nós estamos tratando hoje, nós vamos falar sobre transporte coletivo, porque a nossa grande discussão tem a ver com mobilidade urbana. E como, no conceito, o transporte coletivo também participa diretamente, né, Carol? Participa diretamente, nós estaremos falando sobre isso semana que vem, para que daí para frente a gente possa fazer outros encaminhamentos. Futuramente, dentro do prazo legal, nós estaremos fazendo também uma audiência pública, né, para outros encaminhamentos, e é claro que nos daria muito orgulho de vê-los presente dessa audiência, uma forma de discutir questões importantes, e aí com o coletivo, né, que pese aqui estejam representando a comunidade, mas aí, através de uma discussão maior, um pouco mais ampla, poder estar tratando desse tema em especial. Obrigado a vocês, obrigado a todos, e damos... Fechou? Então, semana que vem a nossa sessão continuará sendo às 14 horas, já que não foi apresentado nenhuma oposição em relação a isso, porque nós estaremos recebendo as empresas de ônibus, né, a CTU, as empresas de ônibus, viu, Patrícia? Convidar não só a CTU, mas também as empresas, e a própria DTT, né? CCTU. É isso? É porque agora é consórcio, né? É um consórcio, mas a ordem de serviço a partir do dia 1º de abril. De abril, dia da mentira. Mas é pelo fato de ser consórcio agora, né? Perfeito. Então, aí a semana que vem, na segunda-feira, às 14 horas, estaremos convidando os representantes dos consórcios, né, do consórcio, para que a gente possa estar discutindo, falando, felizmente ou não, bem ou mal, ruim ou não, né? Nós temos 12 meses para discutir um projeto. E há uma necessidade muito grande de que se trate também
de outros temas importantes dentro da própria mobilidade urbana. Nós estaremos discutindo isso semana que vem, inclusive, alguma coisa diferenciada, justamente para que, dentro do projeto, possamos estar antecipando isso, para que no futuro a gente não precise dizer, lembra daquela vez, tivemos isso, vamos ter que fazer tudo de novo, para que uma bobagem dessa, gastamos dinheiro em vão. Então a gente vai estar discutindo semana que vem, e eu acho muito oportuno essa comissão, nesse momento, estar trabalhando nesse sistema, né, vereador Zairo? Porque é uma oportunidade que nós temos de contribuir, de fato, com a mobilidade do município de Criciúma. Muito obrigado a todos, uma boa tarde.